Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira, você está acompanhando o curso de Python para Data Science e hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de dados mais fundamental, uma das principais que a gente tem aqui dentro do Python para análise de dados, para manipulação de dados ou para Data Science como um todo, que são os dicionários. Então, ele é uma estrutura de dados que são compostas por chave e valor, e normalmente para a gente criar ele, a gente acaba criando pelas próprias chaves. A gente passa as nossas keys, que são as chaves, por exemplo, key 1, eu posso colocar o valor, key 2, o segundo valor, e key 3, o terceiro valor, que pode ser diretamente uma lista. Então ele não tem problema de ter essa estrutura diferente. E se eu quiser verificar, por exemplo, né, passando esse dicionário aqui para dentro de uma variável e quiser acessar o valor da primeira chave, basta eu pegar, chamar com colchetes, selecionar o nome da minha chave, que ele retorna o valor desse primeiro ponto, dessa primeira chave. Então, uma estrutura de dados bem interessante que você vai utilizar bastante ali no seu dia a dia para trabalhar com data science, bastante no dia a dia para trabalhar com Python, que é esse formato aqui do dicionário. Da mesma forma que a gente tinha com a lista, então pegando o nosso mesmo dicionário 1 e até mesmo com essa key 1 ali, eu posso alterar os valores em place. Então, se eu colocar o valor 67 para key 1 e depois pedir para que ele apresente todos os valores ali do meu dicionário, ele já vai mostrar com as visões alteradas, tá? E eu posso também, selecionando uma key, vamos supor que eu queira alterar aqui a key 3, eu posso deletar o valor da minha key 3, da mesma forma que a gente tinha a opção de delete nas outras estruturas, ele vai deletar. E quando eu peço para que ele apresente um valor, ele já não retorna a key 3 para a gente, tá bom? Uma coisa que é muito interessante dessa iteração, da forma que o dicionário funciona, é que ele tem duas funções aqui já embutidas nessa estrutura de dados. Uma são as keys, tá? Quando eu passo as keys aqui, ele já retorna para mim o nome das keys que eu tenho dentro desse dicionário e os valores também, quando eu passo a informação de values, tá? Então ele já mostra aqui, ele tem uma divisão aqui, uma interseção bem clara para mim entre chave e valor. E a gente pode combinar um dicionário, por exemplo, se eu dar um dicionário 2 e vamos colocar aqui a key 3 com o valor 6 e a key 4 com o valor 9. E eu quero adicionar essas informações ao meu dicionário 1, então eu posso selecionar o dicionário 1, dou um update, passo o meu dicionário 2, o dicionário que eu quero estender as informações, e ele já adiciona, abrindo aqui uma nova célula de código, as informações ao meu dicionário 1. Então, é muito interessante a estrutura dos dicionários, né? Como que ele permite que a gente faça essa manipulação, é algo que a gente realmente utiliza muito no dia a dia, e todas essas opções de deletar, de inserir diretamente em place, de fazer uma extensão de um outro dicionário, de juntar essas informações, são todas manipulações que vocês vão fazer aí no dia a dia de vocês, tá? E vamos supor agora que eu queira fazer também, né, criar um dicionário a partir de uma sequência. Eu também posso fazer isso. Então, dado duas listas que eu tenho aqui, vamos supor que eu quero pareá-las e quero adicionar e criar um dicionário com elas. Então, para isso, eu vou criar uma base do dicionário que eu vou colocar como dicionário final e vou abrir uma chave, abrir e fechar a chave, né, um dicionário vazio, para que ele seja ali como referência dessa base. Depois eu vou dar um for, dentro desse for eu vou colocar como as informações de key e val,
que são dois pontos que vocês vão acessar bastante e vão ver ali quando vocês forem analisar os fors, né? O pessoal tem o costume de colocar como key e depois o val, referente a valores, tá? Eu vou dar um zippit aqui para concatenar essas duas listas que eu tenho e eu vou colocar na primeira informação, que seria referente a essa lista, a keylist, e a segunda informação, a informação de valor. E dois pontos para que a gente tenha essa estrutura do for. Dentro agora desse dicionário, eu passo o dicionário como um todo, os colchetes. Eu vou colocar key, que vai ser referente ali ao primeiro valor que eu estou passando nessa lista. E o valor, propriamente dito, eu passo o val. Então, o que está acontecendo aqui nessa iteração? Ele vai zipar essas duas informações, lembrando que essas duas informações têm a mesma quantidade de itens, né? Então por isso que ele permite que a gente faça essa operação. Eu peço para que ele faça uma repetição enquanto houver ali essas informações dentro, então sejam 3 repetições que ele vai fazer, e eu passo a primeira informação sendo referente à minha chave e a segunda informação sendo referente ao meu valor. Aqui eu acabei copiando errado também, mas no caso aqui seria o valor. Quando eu executo essa lista, ele deu errado porque eu não coloquei o in dentro aqui desse valor zipado que eu estou pedindo para ele adicionar. Então, por isso que deu esse problema aqui de uma sintaxe inválida. Vamos ver se o in já resolve. Aparentemente sim. E quando eu peço para que ele apresente aqui o meu dicionário final, ele tem que dar a estrutura, né, da mesma forma que ela foi desenvolvida. Então, aqui eu posso pegar uma informação direta, né, desse dicionário que foi criado, como, por exemplo, ali da key, se eu passar o 2, ele já pega a informação B para mim também. Então, pessoal, hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho disso, um pouquinho dessa estrutura de dados embutida que é muito importante, que são os dicionários. E eu acredito que vocês vão ver bastante aí no dia a dia de vocês utilizando o Python para análise de dados. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Valeu, pessoal!